Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais uma live sobre o concurso público e hoje vamos falar sobre antecipação da colação de grau ou antecipação da expedição do diploma, né? E o que acontece? Muitas pessoas são aprovadas no concurso mesmo antes de terminarem, né, seu nível superior, e quando elas são convocadas, né, elas precisam apresentar certas documentações. Então muitas vezes se faz necessário antecipar a expedição do diploma, né? E muitas vezes isso pode ser angustiante para quem foi aprovado no concurso, porque ele tem direito, ele foi convocado, tudo ocorreu da forma devida, mas por causa de um documento que ele ainda não tem, mas ele tem a plena capacidade de exercer aquela função, afinal ele foi aprovado no concurso, isso pode impedir, né, o sonho da vida dele de estabilidade. E o que é que você pode fazer, né, se isso ocorreu com você? Eu já peço que, né, você concurseiro esteja assistindo essa live vai ficar gravada, mas de qualquer forma envie o link dessa live para os seus colegas de grupos de concurso que você tem estudado, porque isso pode ser útil para alguma pessoa. É muito comum que as pessoas passem por esse problema, né? Então, a gente vai analisar o caso de uma decisão do Tribunal de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, que deferiu a liminar para que a candidata prosseguisse nas etapas, né, e fosse aceito e o diploma dela fosse antecipado. Qual foi o caso, né? A candidata já havia concluído todas as disciplinas do curso de pedagogia. Ela foi aprovada em concurso público e convocada para apresentar o diploma. A faculdade negou a antecipação, né, do diploma porque ela ainda não tinha feito o ENAD. Mas o ENAD, ele não é para avaliar o aluno, ele é uma avaliação da instituição, então não poderia ser um impedimento. E a justiça entendeu que essa negativa era indevida e determinou a antecipação da coleção de grau e a expedição do diploma e do histórico escolar, confirmando a liminar que já havia sido deferida, ou seja, uma liminar foi deferida e depois teve a sentença confirmando essa liminar, né? Como vocês sabem, liminar é uma decisão antecipada, como qualquer decisão judicial passível de recurso, e a liminar precisa ser confirmada pela sentença. Então, o que acontece? Aquela candidata, ela não queria se livrar do ENAD, né? Ela não queria, não quero fazer a prova do ENAD, ou ela achava a prova complicada, não era isso. Ela não queria se livrar do ENAD, ela só queria a antecipação do diploma porque ela precisava apresentar aquele documento diante de uma banca, né, diante de um RH de um município que ela tinha sido aprovada no concurso. E o juiz, ele reconheceu o quê? O ENAD avalia a instituição e não aluno, né? Então, muitas vezes, a instituição não gosta que os melhores alunos, né, não façam ENAD porque, de alguma forma, aquela instituição pode vir a ser prejudicada pela nota final. Mas o ENAD, ele não avalia o aluno, ele avalia a instituição. Ou seja, o resultado do aluno tem a ver com a qualidade de ensino daquela instituição. E a decisão, né, do judiciário para que essa expedição fosse feita de forma antecipada se baseia em duas questões, né? Se baseia na lei número 9.394 de 96, que permite a antecipação e a conclusão de curso em casos específicos, e a lei do ENAD, né? O exame, ele é obrigatório, ou seja, ela continuava obrigada a fazer o exame, mas isso não poderia impedir a expedição do diploma dela. Então, assim, se o estudante já concluiu todas as disciplinas e o único motivo da negativa é a ENAD, a justiça pode garantir a colação antecipada. Inclusive, tem alguns casos que sequer é necessário ter concluído todas as disciplinas, né? Tem algumas ressalvas aí, mas cada caso é um caso que precisa ser analisado por um especialista. Então, assim, muitos candidatos perdem a posse porque a faculdade demora para liberar o diploma, né? Como eu havia falado anteriormente, é um problema que muitos concurseiros eles passam e muitas vezes eles não sabem que isso pode resolver. Porque, assim, se você tem um prazo de 20 dias para entregar o diploma e se você ingressou com a ação para expedir esse diploma, mesmo que essa ação demore mais do que esses 20 dias, você vai ter o direito garantido em juízo de apresentar essa documentação, né? Então, você não precisa se atentar se o processo não for resolvido em 20 dias. A gente está no Brasil. Nenhum processo é resolvido em 20 e 30 dias, mas uma ação judicial garante, né,
que você, dependendo da decisão, garante que você consiga apresentar esse documento, nem que seja mais tarde. Não se trata, né, de burlar regras acadêmicas, mas é um direito conquistado, né? Porque o concurso foi vencido e o curso foi concluído. Então, assim, quando você faz uma prova, né, para você ser enfermeiro, então são questões específicas de enfermeiro, inclusive costumam ser questões difíceis, não é qualquer pessoa. As pessoas investem muito tempo estudando, ou seja, se você foi aprovado ali, significa que você está apto a ingressar naquela carreira. Afinal, você foi aprovado numa banca examinadora que avalia se você está qualificado, né, intelectualmente para exercer aquela profissão. Então não é que você está no segundo semestre da faculdade e você vai conseguir isso. É sempre no final do curso, né, em casos específicos, mas é bem possível. E assim, e é o reconhecimento que o aluno não pode ser penalizado, né? Imagina, por exemplo, eu sou advogada. O advogado, para ser aprovado, né, ele precisa passar pela prova da OAB. Imagina um advogado no 8º período da faculdade, né? São 10 períodos da faculdade de Direito. No 8º período ele passa na prova da OAB e ele não pode ingressar nos quadros da OAB porque ele ainda não se formou. Não é assim que funciona. No caso da OAB já tem uma resolução, né, que a pessoa é aprovada e fica aguardando ser... ela é aprovada nos quadros da OAB e fica aguardando ela se formar para ela pegar a carteirinha da OAB, mas aguarda, né? O problema do concurso é que eles não dão esse lapso temporal de aguardar a expedição do diploma. Ou você apresenta no prazo administrativo ou você perde aquela vaga. Então, por isso que precisa ingressar com uma ação judicial para que você consiga resolver essa questão. Eu vou analisar aqui se tem algumas perguntas. Peraí, só vou analisar aqui que eu não tô vendo a live exatamente. A Andressa não estava ouvindo. Ah, tá. Melhorou. Deixa eu ver aqui. O microfone tá tudo ok. Então, pessoal, essa live vai ficar gravada, né? Se você tiver alguma pergunta, você coloca no comentário aqui embaixo, que depois a gente vai responder. E, né, mais uma vez, nós estamos fazendo a live para informar que o conhecimento, né, ele pode transformar vidas. O conhecimento, ele é transformador. Muitas vezes a gente acha que não tem um direito de algo porque não está muito explícito, aquilo não está muito claro no edital, mas a gente tem aquele direito, né? Então, a decisão como essa muda o destino de quem lutou, estudou e foi aprovado. Então, imagina se você tem 21 anos, falta 3 meses para você se formar e você só falta a expedição do diploma, ou seja, você nunca vai ficar desempregado se você conseguir resolver isso. É uma estabilidade que você vai ter pro resto da vida. Eu vou ver aqui uma pergunta que foi feita. O Bruno me perguntou: se determinado edital existe especialização em determinada área considerada muito ampla, por exemplo, especialização em direito ambiental, e sua pós é em legislação florestal, pode? Então, Bruno, depende, né? Porque geralmente não vem só a especialização, depois vem algumas áreas afins, porque assim, especialização em direito ambiental e você tem pós em legislação florestal. Então, assim, a sua pós, ela é restrita à legislação florestal, né? Mas pede especialização em direito ambiental. Se for qualquer especialização, serve, porque tá pedindo algo muito amplo. Então, assim, o concurso é da área de direito, né? E ele pede especialização em direito penal. E a pessoa tem uma pós em processo penal, ela tem especialização em direito penal, né? Então, assim, mas depende muito de como está no edital. Eu não consigo analisar apenas falando assim, mas depende muito de como está no edital e qual matéria específica cada pós estuda. A gente pode fazer um comparativo, né, de matérias a ser estudadas e conseguir a posse fazendo esse comparativo. Na ausência de lei municipal para cotas, existe alguma ação? Então, não precisa ter lei municipal de cota porque existe uma lei federal de cotas. Então, basta o município aplicar a lei federal. Eu não preciso de uma lei municipal quando existe uma lei federal, né? Então, nesse caso, pode fazer uma ação, tem um rito específico processual
para que se aplique a lei de cotas. Você pode impugnar o edital, pode ser uma ação coletiva, uma ação civil pública, tem várias formas que pode fazer, mas o principal é impugnar aquele edital logo no início, porque ele não tem a cota para que seja aplicado, e 100% dos casos vai ser deferido, porque a lei de cotas é federal, não é uma lei municipal. Se não existe lei municipal, na verdade não precisa ter uma lei municipal, porque ela vai ser Ctrl+C, Ctrl+V da lei federal, então basta a lei federal. Ah, tá, o Valdinho tá falando sobre Alagoas. Não, tem a lei federal, não existe essa questão de precisar ser uma lei municipal ou uma lei estadual. Não sei exatamente de qual concurso você está falando, né? Eu peço até que você pode me chamar no privado. Se tiver um processo, eu posso te ajudar nesse processo que existe ou explicar, né? Porque você deve talvez estar comparando um concurso com o outro. Você me chamando no privado, eu consigo te explicar melhor, ou você colocando no comentário aqui da live que vai ficar salva. Mas é o entendimento do STF, né? O estado de Alagoas não está acima do STF. É o entendimento do STF a questão da lei de cotas. Já foi algo amplamente debatido. Inclusive teve um processo aqui no Rio, né? Se você ver nas lives anteriores sobre o município de Mangaratiba, teve um problema semelhante a esse e foi resolvido também na demanda judicial. Aqui não se aplica a todos os municípios. Olha, Valdir, eu precisaria analisar isso aí, porque o comentário da live ele não fica salvo quando for pro link, né? Então, se você puder me chamar no privado, eu consigo te ajudar de uma forma melhor. Tá, o Bruno Neves. Então, gente, se alguém tiver mais alguma dúvida, vocês podem colocar aqui que eu vou responder. Mas enquanto isso, eu vou encerrar aqui. Então, assim, se você conhece, né, alguém, ou se você passa por esse problema de... Ai, perdão, eu bebi o café. Que você precisa da expedição do diploma, ou se conhece alguém que passou por isso, passa essa live pra ela quando fica salvo, porque é algo importante, né? Muitas pessoas não sabem, mas isso pode ser resolvido. Busque uma orientação jurídica especializada, que é algo que muito provavelmente vai ter solução. E o direito à posse não pode ser frustrado, né, por causa de trâmites burocráticos. Então, se você foi aprovado no concurso, que é o principal, quase todas as outras coisas conseguem ser resolvidas, seja na via administrativa ou na via judicial. E lembre, né, o resultado do concurso é uma conquista. E a justiça está aí para garantir que essa conquista se concretize. Eu fui ver se tinha mais alguma dúvida aqui. E o que acontece? O nosso escritório ele tem acompanhado diversos casos, né, de posse em concurso, sempre dentro da legalidade e com foco na defesa dos direitos dos candidatos aprovados e dos servidores públicos que já estão lá dentro. E assim, nosso conteúdo é informativo e o nosso objetivo é que você entenda os seus direitos, tá bom? Obrigada pela audiência, boa noite.